Hacke Linux agora é Hacke macOS? Como assim? Pois é, recentemente eu fiz um vídeo falando de Hackintosh, falando que eu instalei um Hackintosh aqui no PC, devido a problemas que eu tive no Linux e tal, eu precisei recorrer a alguns recursos. Mas espera aí, quais as vantagens de ter um Hackintosh? O que é o vídeo bom? Será que ele desempenhou melhor do que as distros Linux aqui no meu PC? Ou não? Eu vou te falar agora nesse vídeo. Fala Pinguim, Hacke Linux na área? Bom, chamo de Pinguim que é um usuário Linux, seja Android, Chrome OS, Linux no PC, tudo é Linux. Bom, e primeiramente, o canal não vai se tornar um hacker macOS. Eu gosto muito do mundo Apple, porque eu vim do mundo Apple, Steve Jobs, Stephen Wozniak, eles desempenharam um grande papel na computação. Diversas inovações foram primeiras criadas pela Apple e depois imitadas por diversas outras empresas, mas calma aí, eu gosto muito das distros Linux, eu não vou abandonar, mas eu criei um Hackintosh, será que ele desempenhou tão melhor assim que as distros Linux aqui no meu PC? Bom, primeiro de tudo eu criei o Hackintosh no dia 28/1, eu comecei a utilizar ele no dia 29, mas eu levei 4 dias para fazer o Hackintosh funcionar aqui no meu computador. Isso após diversas tentativas entre o macOS Sonoma e o macOS Ventura. Por fim, foi o macOS Sonoma que deu jeito aqui, deu boot, que funcionou e tudo mais. Aí eu comecei a utilizar e já tomei um susto com 4 dias, tá? Nem tudo são flores. Por quê? Com 4 dias de uso, eu fui para a distro Linux que estava aqui em Dual Boot, em Trial Boot, na verdade, que eu estava com 3 sistemas aqui. E aí eu fui para a distro Linux trocar arquivos do HD, porque o meu backup estava lá no meu HD de 1TB BTRFS. E aí quando eu voltei, caramba, o macOS não queria iniciar. Depois de várias tentativas ele não iniciava, e voltei para o Linux. Continuei fazendo no Linux algumas coisas que eu tinha que fazer. Quando eu voltei para o macOS, na terceira tentativa, ele iniciou. Aí, ufa, poxa, seria frustrante após 4 dias para fazer um macOS rodar aqui na minha máquina, rodar direitinho, vou perder o macOS logo assim. Seria muito frustrante. Mas não, ele deu boot, ele iniciou. E aí eu percebi que ele era um pouquinho ciumento. Ele toma conta da sua BIOS de um jeito. E se você tiver um outro sistema em Dual Boot e você der boot nele depois, quando você for iniciar ele, ele demora 3, 4 vezes tentativas ou até mais para iniciar. Mas se você deixar ele quietinho, toda vez que você iniciar o PC, iniciar por ele, ele vai de boas, tá? Então notei esse probleminha aí do macOS. E caso você esteja acompanhando a situação aí entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, né? O X pode sair do ar porque o Musk está se recusando a manter algumas contas bloqueadas. Bom, seja para acessar o X, seja para acessar conteúdos de outros países, uma VPN pode ajudar muito. E a NordVPN está com um descontão de 70% na assinatura nesse momento. De R$ 26,90 por mês a R$ 9,90 por mês. E com ela você vai conseguir acessar muitos conteúdos até que não estão disponíveis aqui no Brasil. E ninguém vai poder limitar que rede social você acessa ou não. Link aí na descrição do vídeo. E tem um card aí na parte superior levando para um vídeo que eu mostro o funcionamento dela no Linux também. Dá para usar a NordVPN aí e configurar numa boa. Então não perca essa oportunidade. Bom, já que eu contei esse problema, eu vou contar agora alguns pontos positivos para depois falar alguns pontos negativos. Vou te dar aqui a minha opinião referente ao macOS no PC, ao Hackintosh, e vou trazer os dados para que você tire a sua conclusão se vale a pena ou não ter o macOS aí num computador, num Apple, né? Bom, primeiro ponto positivo aqui foi na renderização de vídeos. Resgatei os projetos que eu tinha já semi-prontos ali no DaVinci Resolve e tudo mais, e aí eu dei continuidades a ele, e aí eu falei, deixa eu renderizar um vídeo aqui para ver
o quão melhor ou quão pior ou quão igual é o DaVinci Resolve aqui no macOS. E aí, caramba, que surpresa. Vídeos que renderizavam em 40 minutos, em meia hora, 40 minutos ou até uma hora nas distros Linux, renderizou em apenas 7 minutos, 10 minutos, no máximo 12 minutos aqui no macOS. Caramba! Essa bruxaria que a Apple faz funciona mesmo. Eles conseguem fazer com que a GPU da AMD trabalhe de uma maneira incrível no macOS. Isso é lógico que nos Hackintosh se dá pelo projeto Not the Red, que ele faz ali a ativação da GPU AMD. Bom, tudo bem que nas distros Linux a gente tem que instalar o AMD GPU Pro, ele vem aí para Red Hat, para Ubuntu, outras distros conseguem um jeitinho para instalar, então não tem um suporte oficial, talvez esse seja o problema. Mas olha, eu não tive travamentos também que eu estava tendo durante a edição dos vídeos. Quando eu editava nas distros Linux, eu editei por Fedora, editei pelo Arch Linux, editei por diversos Ubuntu, eu sempre tinha travamentos, fechamentos no programa pelo menos umas 5 a 10 vezes durante uma edição. No macOS isso não aconteceu. Eu ainda consegui abrir o OBS Studio e gravar a tela enquanto eu estava com o DaVinci Resolve aberto. Se eu tentasse fazer isso aqui numa distro Linux, eu tinha que meter o botão para desligar o meu computador na força, porque ele ia ficar travado ali, não sairia da tela que estivesse, ia travar tudo, como aconteceu diversas vezes de eu estar com outros programas abertos em outras áreas de trabalho, esquecer, estou ali, comecei a editar e bum, travava tudo. Então, não sei o que a Apple faz nesse sentido, mas a questão da GPU, olha, nota 10. E é lógico que isso me fez pensar, caramba, mas será que questão da CPU, será que há uma diferença das distros Linux para o macOS? E aí eu fiz alguns benchmarks e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo benchmarks que eu fiz do macOS e também das distros Linux. Alguns pontos agora eu vou falar alguns problemas, né? Porque eu tive esse uau aí do DaVinci Resolve e isso pareceu me enganar um pouquinho na questão da parte gráfica do sistema. Agora, alguns pontos negativos. Primeiro, a virtualização. O macOS, antes dele partir para o M1, M2 e M3, que são processadores de arquitetura ARM, a Apple rodava os seus sistemas operacionais, criava os seus Macs com processadores Intel e GPUs da AMD. Então, a parte de virtualização do macOS se dá por um recurso que está presente nos processadores Intel. Se a gente cria um Hackintosh com processador AMD, a gente não tem virtualização. E uma grande parte do meu trabalho se dá pela virtualização. Então, eu tinha que ficar recorrendo às distros Linux, ao Fedora, Manjaro, Arch Linux, que estava em dual Intel Boot, para poder fazer as virtualizações que eu precisava, porque o macOS aqui não atendia. Outro ponto é que a maioria dos meus fones são Bluetooth, né? E até chegar o fone de ouvido aqui da Ugreen, que é Bluetooth, mas também tem um fio, eu fiquei alguns dias sem usar fone de ouvido no macOS, tendo que editar vídeos utilizando a caixinha de som do computador pela minha placa do som da Waver, né? Via USB. Aí eu conseguia utilizar a placa de som, mas é horrível, né? Você fica editando um vídeo ali com áudio pela caixa de som, você não consegue precisar algumas coisas, altura de música e tal, porque o macOS não responde a qualquer adaptador Bluetooth. O meu adaptador Bluetooth da Baseus não é compatível, apenas o da Aurico. Mas como eu não tenho iPhone, não tenho iPad, MacBook, eu nem me dei o trabalho de procurar uma placa da Fenver, por exemplo, que traz suporte Wi-Fi, que traz suporte a Bluetooth, que permite conexão pelo AirDrop da Apple, caso você tenha algum outro iDevice, e também nem quis comprar um dispositivo da Aurico, porque eu já tenho um dispositivo aqui da Baseus que funciona nas distros Linux, e aí chegou esse fone aí que funciona via cabo. Bom, outra questão também, o meu mouse vertical, os botões de avançar, voltar, não funcionam no macOS como funciona nas distros Linux. É um grande facilitador utilizar ele nas distros Linux e até no Windows também, nesse caso. Bom, fora aquela questão que eu citei do ciúme do macOS ali, de você inicia uma distro Linux, vai voltar para ele demora 3, 4 vezes para iniciar, às vezes ele demora até mais. Do susto que eu levei com 4 dias que ele não queria voltar de jeito nenhum, e com o decorrer do tempo
eu já estava com esse roteiro quase pronto, esse problema se repetiu. Teve um dia ali por volta, eu já estava com o macOS uns 20 dias, 21 dias, ele quase não iniciou de novo. Ele ficou um dia inteiro sem iniciar, tentava iniciar, não iniciava. E aí eu ia pro Linux, e aí depois de quase um dia inteiro de algumas tentativas ele iniciou. E olha que eu não usei o macOS só por 30 dias não, é o título do vídeo. Eu usei por quase 2 meses, tá? E lógico que depois que eu fiz uma atualização do OpenCore, isso se resolveu e não tive mais problemas. E eu também tinha que ficar indo no Linux e voltando no macOS para passar os meus arquivos pelo HD, porque eu tenho um HD aqui de 240 GB que estava em faixa 32, que o macOS só lê esse bendito, não lê BTRFS, né, nativamente. E aí arquivos maiores de 7 GB eu não podia passar lá pelo BTRFS para o HD aí que está em FAT, porque ele não aceita. Eu tinha que copiar para o celular para poder copiar, fazer uma gambiarra do caramba, né? Bom, então é meio incompatível aí ficar transferindo coisas do Linux para o macOS. É chato pra caramba. Bom, agora quanto a você que é usuário Linux e gosta de utilizar o terminal, o macOS tem a possibilidade de utilizar o terminal também. Existe um projeto chamado Homebrew que permite que você instale pacotes, eu instalei GIMP, eu instalei Krita, eu instalei diversos pacotes ali pelo terminal do macOS. Porque na verdade o macOS é um sistema Unix, né? Ele é um sistema que possui um kernel híbrido. É um kernel Mac, é um microkernel com um kernel FreeBSD, que é um kernel monolítico. A união dos dois forma um kernel chamado OpenDarwin. A Apple pega esse kernel aberto e coloca ali por cima a interface fechada dela chamada Aqua, com os programas e tudo que ela faz. E, inclusive tem uma matéria excelente no blog Toca do Tux, do meu amigo Gabriel, que tem um canal chamado Toca do Tux também, que ele explica direitinho sobre os diversos tipos de kernel, microkernel, monolítico e por aí vai. Vai estar aí na descrição do vídeo também essa matéria, caso você queira saber um pouquinho mais. Então sim, dá para utilizar também comandos no terminal. Eu utilizei, é lógico que não é um Linux ali, é um Unix diferente, mas tem muitos recursos aí que são semelhantes, digamos assim. Bom, agora chegou a parte de te mostrar os benchmarks que eu fiz, porque a Apple tem esse sistema aí que tem uns efeitos e tal, uns frufrus. Será que enganou? Será que eu fui iludido pela questão da GPU AMD ali, que foi bem utilizada no DaVinci Resolve? Será que o macOS performou melhor ou pior do que as distros Linux, do que Fedora, do que Manjaro, do que a Arch Linux? Pois então, essa parte do benchmark eu deixei num vídeo à parte, que vai seguir num card na parte final, porque esse vídeo estava ficando enorme, já está enorme, então eu coloquei no vídeo à parte, para quem se interessar poder acompanhar os benchmarks e ver o quão o Linux foi melhor ou pior aí do que o macOS aqui no meu hardware, beleza? Bom, e para finalizar esse vídeo eu digo que macOS em PC não é para leigos. Eu diria que é a mesma dificuldade que você pegar um Arch Linux, fazer o download e fazer a instalação na unha, formatando as partições pelo CFDisk, montando as partições, colocando ali, criando o fstab, dando o comando ali pacstrap /mnt, base dev, Linux firmware e tudo mais, fazendo toda a configuração na unha, olhando a wiki do Arch, talvez aí recorrendo a alguma coisa, lendo. Então eu diria que é semelhante, não chega a ser semelhante a instalar um Gentoo não, que um Gentoo é bem mais difícil de configurar do que um Arch e do que um Hackintosh. E para manter um Hackintosh também não é nada fácil, porque a atualização do OpenCore não é algo tão simples assim. Você tem que fazer algumas coisas, um passo a passo com os programas e tudo mais, que você olha que há um grau de dificuldade. É lógico que fez a primeira vez, fica mais fácil de fazer, ou fica mais automático, mas você nota que é um grauzinho de dificuldade. Por isso que existem empresas aí especializadas, existem canais aqui no YouTube que trabalham com isso, inclusive oferecem suporte, porque o usuário leigo não vai conseguir manter um Hackintosh funcional por muito tempo, porque se alguma atualização der pau,
talvez ele não saiba como resolver. E para isso e outros, mantenha um backup aí, caso você tenha um Hackintosh, beleza? Bom, e tudo isso que aconteceu, os problemas que eu passei com as distros Linux aí, a DaVinci Resolve, a AMD GPU Pro, me serviu para buscar mais conhecimentos, fazer conteúdos do Hackintosh, mostrar o lado Linux aqui para quem já usa Hackintosh também. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre se o Hackintosh está perto do fim ou não, com a Apple partindo para o M1, M2, M3, arquitetura ARM, mas isso serviu para eu adquirir mais conhecimento quanto a isso. E é lógico, eu descobri como resolver o problema do DaVinci Resolve, AMD GPU Pro nas distros Linux. Eu descobri uma maneira que vai servir para muita gente. Eu vou fazer um vídeo à parte mostrando como resolver isso e como resolver diversos problemas de dependência no sistema e tudo mais, que pode afetar muita gente. E com esses recursos que eu vou mostrar, vai facilitar muito a vida de qualquer usuário Linux. E assim que esse vídeo estiver pronto, ele vai seguir no card agora na parte final. Só vou editar ele e tudo mais e vou deixar aí. Se você for no card agora na parte final, ele não estiver pronto ainda, que eu não finalizei, beleza? Mas ele vai estar aí em breve. E também serviu esses vídeos, esses conteúdos para espantar alguns usuários cabeça fechada daqui. Porque eu amo tecnologia, eu amo Linux, eu gosto de sistemas Unix, eu gosto do BSD, eu gosto do macOS, eu prefiro eles ao Windows, mas eu não recrimino quem usa Windows. Quer usar um Windows? Vai recorrer a algum tutorial aqui do canal? Beleza, não tem problema. Quer usar um Windows para jogar? Seja o que for. Usa o que é melhor para você. Mas, devido a esses acontecimentos, eu peguei o segundo canal, que era Hiker Linux Tips, tirei o Linux de lá e agora lá é Hiker Tips, para eu não ficar refém apenas de um sistema operacional. Tudo bem que eu foco mais em hardware por lá, mas de vez em quando eu vou fazer um tutorial de algum sistema, algum recurso, e eu não quero ficar refém apenas de um sistema. E só mais uma observação, fiz um vídeo sobre Hackintosh, vai seguir no card aí na parte final também. Espero ver você agora no próximo vídeo. Deixa aí o seu comentário se você já usou um Hackintosh, se usaria. Em resumo, vale a pena? Vale a pena se você tiver paciência para pesquisar, estudar e manter um Hackintosh funcionando. Mas deixa eu aqui com as minhas distros Linux mesmo, que eu prefiro.